prometido, agora eu vou te mostrar o recheio brigadeiro de leite ninho após 12 horas de descanso. O recheio com ponto fita e o recheio ponto bloquinhos, eles não foram na geladeira, eles ficaram esse tempo todo em temperatura ambiente. O brigadeiro no ponto de enrolar, eu deixei ele alguns minutos na geladeira para apanhar um pouco a consistência. O brigadeiro para enrolar, é importante você deixar ele descansar em temperatura ambiente. É bom fazer com antecedência, pelo menos no dia anterior, e deixar ele passar a noite na geladeira. E uns 40 minutos antes de enrolar, você tira ele da geladeira, então ele vai ficar bem firme. Quanto mais antecedência você fizer esse brigadeiro, lógico que não dias, mas por exemplo 24 horas antes, você deixa descansar em temperatura ambiente por algumas horas e à noite passar na geladeira. E 40 minutos antes, deixa ele em temperatura ambiente, ele vai ficar aquele brigadeiro redondinho, perfeito, e não aquele brigadeiro desmaiado. Lógico que fazendo com o ponto correto e com os ingredientes corretos. Eu vou tirar o plástico do primeiro ponto, eu coloquei o nome em cada um deles para não misturar com demais recheios. Então, junto com vocês, eu vou tirar. Esse é o ponto fita. Vou mexer para vocês verem, ele é bem cremoso, mas vai dar para perceber quando eu tocar no outro recheio, no ponto blocos, que ele vai estar bem mais fino. Ele continua com brilho. E veja, ele é bem mais fino do que quando tiramos ele da panela. Então, não espere tirar da panela o seu recheio nesse ponto. Se você tirar ele nesse ponto, quando ele esfriar, ele vai ficar duro. Então, veja, super cremoso. Agora, juntos, vamos tirar o ponto para recheio de bolo, que é um ponto mais firme, porém ainda cremoso. Veja que ao tocar, ele é bem firme. Mas ele ainda não é o ponto de enrolar. Veja, mais firme ao tocar, extremamente seguro. Você pode também fazer trabalhos de bicos com esse daqui, que ele não vai escorrer do bolo. Você pode, inclusive, espatular o bolo com ele. Ele continua cremoso, porém mais firme. Você consegue ver isso pela textura. Agora é o ponto Moisés, o ponto de enrolar. Ele nem fica numa vasilha, eu coloquei ele aqui no próprio plástico filme e você pode congelar inclusive ele assim. Veja, ele não cola no plástico. Os demais recheios, se eu não tivesse usado o desmoldante, estaria totalmente colado. Veja a textura, ele é mais duro, bem mais firme. E eu consigo bolear esse recheio. Esse recheio não, esse brigadeiro. E eu posso dar o acabamento que eu desejar. Então, como prometido, está o brigadeiro de ninho nos 3 pontos fundamentais para utilizar na confeitaria. Espero que você tenha gostado dessa receita e compartilhe aqui nos comentários desse vídeo qual foi a sua opinião e se você acertou os pontos ou se você ainda ficou com alguma dúvida que eu esclareço para você.